Nós estamos no capítulo que fala sobre os sonhos, sobre o sono, né, o desprendimento do espírito através do sono do corpo. E estamos assim, comentamos algumas coisas, a gente volta e depois a gente pega uma questão de Kardec que ele pergunta justamente aquilo que a gente já comentou, como é o caso aqui de por que não nos recordamos sempre dos sonhos. Não existe, segundo os espíritos, não existe a possibilidade da gente não sonhar. Não existe isso. Todos nós sonhamos, sempre. Todas as noites a gente sonha. Porque como o sonho já foi dito pelos espíritos e a gente entende por experiências também, que ele é uma atividade da alma, então a possibilidade dele não existir é nula. Porque a alma está em constante atividade, a alma não dorme, a alma está em constante atividade. Agora, logicamente que a qualidade desse sonho vai depender do dia que nós tivemos, né? Vai depender de para onde nós nos projetamos quando nós nos emancipamos, né? Daquele corpo que está ali descansando e dormindo. A gente falou isso da semana passada, sobre aquela projeção, né, que fazemos a um dos andares do nosso arquivo mental, que é o subconsciente, consciente e o superconsciente. Então, ali a gente vai tendo, né, a atividade para a qual estivermos atentos ou para onde nos projetarmos, segundo, né, os espíritos nos ensinam a respeito disso. Para o subconsciente, é uma atividade praticamente reflexiva, porque foram realizações passadas. Os cenários, quem nunca teve um sonho cujo cenário não era a Terra? Quase todo mundo já teve um sonho assim de achar que estava doido, que estava fantasiando, né? Porque o cenário do sonho não era na Terra. Era um cenário diferenciado desse que nós conhecemos aqui nesse mundo. Então não é uma fantasia, não é uma criação mental, são mundos pelos quais já passamos, nos quais tivemos experiências, vivenciamos algumas coisas e vamos visitar. Nós só não podemos ir a mundos superiores à nossa evolução, porque aí não nos é permitido. Mas todos os mundos que têm uma similitude com o nível evolutivo da Terra estão abertos para nós. Principalmente aqueles pelos quais já passamos. Podemos fazer visitas a esses mundos. Quando não vamos por vontade própria, poderemos ir induzidos pelos espíritos que já conviveram conosco, normalmente não são tão bons, porque são mundos até mais inferiores, muitas vezes, e que por uma razão qualquer, por uma abertura nossa, eles nos assediam quando estamos libertos do corpo físico e vamos, então, aí vivenciar reflexivamente algumas coisas que já fizemos em outros mundos. Não lembramos de todas as experiências, e Kardec obteve dos espíritos a seguinte explicação a essa pergunta, não é? Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Nisso que chamais sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Tá aqui, ó. Mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Então, as impressões, as atividades da alma, elas são desenvolvidas, as impressões são recebidas, não pelos órgãos do corpo. Então, muitas vezes, elas não ficam arquivadas na casa mental. As atividades não ficam arquivadas na casa mental, porque elas não foram percebidas pelo cérebro, e sim pelo espírito,
que quando em vigília precisa do cérebro para fazer registros, mas fora do corpo ele não precisa disso. Ele pode passar diretamente para o seu arquivo espiritual, ou então aquelas impressões, aquela atividade não importa para a personalidade de hoje, porque hoje nós estamos com uma personalidade que vai morrer. Essa personalidade não sobrevive. O que sobrevive é a individualidade, que é a alma. A personalidade foi apenas uma experiência a mais na trajetória evolutiva da alma, passando pela Terra. Essa personalidade morre. Então, a Sueli, que está aqui falando, vai morrer. O que vai sobreviver é o espírito, essa individualidade, que é o que importa, que vai guardar essa aparência desse corpo aqui, dessa aparência física no perispírito, até que eu reencarne para então mudar isso. E quando o espírito for mais evoluído e puder escolher a aparência que ele deseja ter, ele escolherá ali uma das suas experiências na Terra para moldar o seu perispírito de acordo com aquela aparência, para que ele permaneça ali com ela até ele precisar de reencarnar na Terra. Caso contrário, como a gente já falou, deixará aqui seu perispírito e fará outro com o material doado, né, presente na atmosfera planetária que ele for reencarnar. Então, ele vai deixar aqui quando ele não precisar mais de reencarnar na Terra. E sempre que precisar, vai tomar um perispírito daqui. Porque é o material da Terra, é um corpo semimaterial com o qual o espírito interage da matéria e precisa de estar de acordo com o mundo em que ele estiver atuando. Então, na dimensão espiritual, emancipado pelo corpo, o espírito está com a aparência que ele tem aqui nessa Terra, porque ele está com o seu perispírito, né? Então, ele não vai lembrar do sonho totalmente por essa razão. Porque essa e outras, né? Essa é a principal. Ele não está registrando com os órgãos do corpo e muitas vezes aquele encontro, aquela atividade não interessa a sua personalidade agora, e sim a sua individualidade, né? O que ele é na verdade. Que pensar da significação atribuída aos sonhos. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas têm uma certa tendência de ficar interpretando o sonho com aquilo que elas aprendem, né? Então, diz que sonhar com dente é morte na família. Eu já não teria um parente. Eu já não teria nem família. De tanto que eu sonho com dente. Porque eu faço o tratamento ortodôntico, incomoda muito. Todo mundo que já usou o aparelho sabe como incomoda. E eu fico ali, atenta com aquilo, incomodada com aquele aparelho, furando a minha boca, com aquele dente que tem que acertar, né? Porque quem não acertou quando criança tem que acertar depois de velho. Porque senão vai ficar sem eles, né? Vai ficar sem dente. Porque não tem que dar jeito. Eu brigo falando que eu quero vinheter. Não tem sobrancelha, não tem cabelo, não tem dente. É uma maravilha, não é? É uma benção. Imagina a gente não precisar de cuidar de cabelo, de fazer sobrancelha e não precisar de dentista. Brincadeira, porque a gente não sabe como eles são, né? É só a aparência que eles dão aqui pra gente aí, com essas figurinhas que eles fazem, aquele homenzinho sem cabelo, sem sobrancelha, sem dente, aquele buraquinho na boca. É uma coisa horrível, né? Eu acho que eu prefiro cuidar de cabelo, do dente e cuidar de sobrancelha. Então, realmente, o perispírito guarda essas impressões e vai interagir. Então, eu não teria realmente mais parente para morrer. E sonhar com cabelo também. Eu já ouvi tantas coisas assim que não fazem muito sentido. Mas vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer a respeito dessas interpretações. Eles dizem assim: os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte. Pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito,
mas que frequentemente não tem relação com o que se passa na vida corpórea. Então, aquelas imagens que a gente vê, elas não têm uma relação direta com a vida corpórea, a não ser em sonhos premonitórios, em outros tipos de sonhos, que nós vamos também fazer referência aqui. Nos sonhos comuns, elas não têm muita importância, né? Muitas vezes, ainda como já dissemos, são uma recordação, apenas uma recordação. E aí as coisas se juntam, as imagens se juntam, não se encaixam. Não é como uma imagem de um quebra-cabeça que a gente vai colocando as pecinhas. Não, elas não vão se encaixar, mas elas podem acontecer no mesmo sonho. Aí a gente fica falando que é um sonho bizarro, que é um sonho que não tem nexo. Às vezes a gente lembra do sonho, não está nem faltando folha. Que aqui a gente costuma dizer, né, que é a sonhar e depois tentar lembrar e não consegue, parece que é assim, é um livro que está faltando folha, está faltando alguma coisa ali no meio. Muitas vezes a gente tem essa sensação, mas outras não. Outras a gente lembra do sonho corrido, do sonho todo direitinho, mas é sem nexo nenhum. Né, com mudanças de personagem, com outras coisas acontecendo, com simbologias, e a gente não entende o que está acontecendo ali. Né? Então, são recordações de imagens que a gente tem. Né? Eu vou até dar um exemplo aqui de uma pessoa que nesse fim de semana esteve conversando comigo, e ela me contou um sonho que ela teve, que ela queria uma explicação. Ela está passando por um momento de conflito familiar sério. E uma das pessoas muito chegadas, né, da família, está tentando de tudo prejudicá-la, sem motivo nenhum mesmo. Né? São até irmãos. Quando a gente fala aqui que às vezes os nossos piores inimigos estão no nosso núcleo familiar, é verdade. Né? Estamos ali para poder nos reajustarmos aí com a vida. Mas essa pessoa me falando isso, que ela não consegue entender por que esse irmão tenta prejudicá-lo da maneira que ele faz, com coisas até muito sérias. E ela sonhou, até para amanhecer naquele dia em que nós nos encontramos, ela sonhou que tinha alguém conversando com ela. Mas ela não lembra o que estava sendo falado. Ela só lembra de uma imagem muito nítida para ela, que era uma cobra mordendo suas duas mãos. Ela falou, o que quer dizer isso? Eu lembro tudo do sonho, eu lembro, não ficou perdida nenhuma imagem. Eu lembro de uma pessoa conversando comigo e essa pessoa eu não conheço, eu não sei quem é. Parecia íntima minha, mas eu não sei quem é essa pessoa, não conheço. Eu falei, você não conhece agora, mas emancipada do corpo, bem que você conhecia. Ela falou, porque parecia muito íntimo. Parecia um amigo, assim, grande, falando algumas coisas para mim. E eu, assim, vendo, ela falou que estava como que ela tivesse, assim, como espectadora daquele sonho. Uma outra coisa interessante também, né? Que acontece muitas vezes. E ela falou, após a nossa conversa, eu tive essa imagem. No sonho eu escutava tudo que ele falava, eu entendia tudo, estava com um semblante triste no sonho, porque ela se via, ela falou, isso é outra coisa que eu não consegui entender muito bem, eu me via, estava com um semblante entristecido e eu entendia tudo e depois, após essa conversa, eu tive essa imagem de uma cobra mordendo minhas duas mãos. Mordeu uma, depois mordeu a outra. Eu ainda olhava e via a ferida na minha mão. Ela falou, o que é isso? Segundo o relato dela mesmo, depois para mim, o conflito entre eles, entre esses dois irmãos, é uma coisa séria, envolve negócios. Ele não quer que ela abra o negócio que ela quer, porque ele queria que fosse com ele, e ela está fazendo
isso com o outro irmão. Então, e ele queria que fosse com ele, não queria que fosse com o outro. E ele já tentou atrapalhar isso, ele já tentou fazer de tudo, né? Mas ela sempre acha, ela sempre assim, imagina que deve ser só um momento. Então, o que acontece? O que pode ter acontecido ali? Nós criamos as nossas imagens, nós temos as nossas crenças, lemos as coisas, né? Então, pode ser que ela mesma tenha criado essa imagem para ela poder mais ou menos lembrar do que foi dito ali, que ela não conseguia registrar. Ela mesma criou essa imagem da cobra mordendo as duas mãos. Na simbologia, a serpente é uma traidora, não é? Na simbologia, não tem nada a ver que vai sonhar com serpente, tem alguém traindo, não. Os espíritos já disseram que não é assim, né? Mas ela, sabendo disso, e ela até achou interessante que ela veio me perguntar, eu falei, você conhece essa simbologia? Porque muita gente não, né? Ela falou, sei que é traição. Eu falei, pois é, provavelmente foi você mesma que criou essa imagem para você. Não lembrando do que foi falado, o esforço, né, como você estava com uma espectadora ali, vendo aquele sonho que estava acontecendo com você, né, então foi criado isso até para você fazer um registro daquela conversa que você estava tendo lá, que pode ser a respeito do que está acontecendo na sua vida. Pode ser seu espírito protetor, um espírito familiar, te dando um conselho, uma orientação, uma opinião. E você quis registrar o conteúdo daquilo lá com uma imagem. As mãos simbolizam trabalho, ação, né? As mãos simbolizam isso. E a cobra, ela simboliza uma traição. Então, você provavelmente criou essa imagem por você mesma. Com essa questão de estar sendo traída, né, pelo irmão no seu negócio, na sua atividade de trabalho. Então, você pode ter criado isso. Mas não quer dizer que você sonhou com uma cobra e por isso ele está te traindo. Não é assim. Então, são imagens que a gente pode criar e que a gente usa desses recursos para algumas coisas. Da mesma forma que quando a gente está lá fazendo alguma coisa no computador, não é? Aí tem que ter uma senha. São tantas, né, que a gente acaba esquecendo de uma ou de outra. Então, eles pedem que a gente coloque ali alguma coisa que nos faça lembrar daquela senha que a gente escolheu. Então, muitas vezes a gente escreve o nome de uma figura, né, de uma imagem, alguma coisa que nos faça lembrar da senha daquela conta. E aí a gente coloca uma figura. E a gente usa as figuras como simbologia, né, para algumas coisas. Então, como ela sabia dessa simbologia, ela própria pode ter criado essa imagem. Isso pode acontecer nos sonhos. O que não quer dizer que sonhar com cobra é que tem alguém traído. Não é assim. Né? A gente não pode ficar com essas crendices e superstições atrapalhando a vida da gente. A gente sonha com a nossa atividade que a gente está fazendo, a gente sonha com aquilo que nos preocupa, muitas vezes com o que já fizemos no passado ou com algumas realizações futuras, mas não tem não tem veracidade essas interpretações, né, que se dão aos sonhos, a não ser dessa forma. Um espírito, por exemplo, um espírito leviano, porque o bom não faz dessa forma, o bom conversa. Seriam os sonhos espíritas, quando a gente encontra com o espírito que conversa com a gente e diz o que ele quer, né? Mas um espírito leviano, e desses a gente está cercado. Por quê? Nós estamos no mundo de provação e expiação, nós, como já falamos, estamos muito mais, né, para Hitler do que para São Francisco de Assis, porque ainda somos cheios de inferioridades, carregamos orgulho, vaidade, inveja, ódio, cada um com uma intensidadezinha, outros carregando menos que outros, mas assim vai, né? Então, como a gente está mais ainda ligado à inferioridade, os espíritos levianos nos encontram com muita facilidade,
porque não basta abrir uma janelinha, uma porta, que eles estão, entrando para nos influenciar. E aí, caso eles queiram brincar conosco, queiram nos aterrorizar por alguma razão, espíritos que não nos tenham como amigos, queiram brincar conosco, podem também fazer isso. Né? Podem fazer isso para nos aterrorizar, sabendo, né, dessas crendices do mundo, principalmente as pessoas que gostam muito e que são muito ligadas a isso, né, a essas coisas. Eles podem também fazer isso, fazer a pessoa sonhar com essas coisas por causa de não estão bem avisados, não estão bem sintonizados. Então, eles encontram com o espírito emancipado do corpo nessa atividade através do sono e começam a aterrorizá-lo fazendo isso, fazendo sonhar com aquilo que ele acredita, que se sonhar com aquilo é morte na família. Aí a pessoa sonha com aquilo ali, induzido por um espírito leviano, um espírito inferior. Aí sonha com aquilo ali, fica aterrorizado, com medo, achando que vai morrer alguém na família, e eles se divertindo com isso. Espíritos inferiores se divertindo e nos fazendo de joguetes e brincando conosco. Porque, mas então um espírito superior não pode nos avisar da morte de alguém? Pode. Se houver necessidade e se ele perceber que somos capazes de receber uma notícia dessa, seja nossa ou de quem nos cerca, pode sim. Mas ele não vai se utilizar de nada desses recursos, não. Porque isso é para espírito brincar com outra pessoa. Ele vai chegar e vai falar. Vai falar assim, olha, realmente, né, no sonho, vai passar por isso, isso e isso. É uma necessidade. Quantas vezes isso acontece? Isso aconteceu com uma pessoa também chegada a mim, que veio me perguntar isso. Uma vez, falando assim, olha, eu sonhei com um espírito que eu não conheço, dizendo que fulano vai desencarnar. Você acha que existe isso? Ela não falou desencarnar, né? Falou morrer, que ela nem era espírita. Dizendo que fulano vai morrer, eu posso acreditar nisso? Eu falei, depende muito da circunstância do sono, depende muito da sua sintonia que você vai dormir, com a qual você vai dormir. Depende do espírito, da forma como ele te avisou isso. Aí ela ainda falou assim, o que você acha que eu posso fazer? Eu falei, nada. Porque segundo o sonho dela, isso ia acontecer mesmo. Ela só estava sendo avisada. Era uma coisa que ia acontecer. Não era nada que ela pudesse evitar. Não era um avião que ia cair, não é nada disso. Foi só informado, nem disse como. Foi só informado que ele morreria. E ela era muito chegada a essa pessoa e ela, inclusive, cuidava também dos interesses dessa pessoa. E ela falou, eu falo isso para ele? Eu falei, diretamente, acho que não deve não. Senão o espírito teria falado para ele, dá seu jeito, você é um excelente profissional, dá seu jeito. O que ela fez? Chamou no seu escritório, conversou com ele, falou assim, olha, depois de uma certa idade, eu já fiz isso para mim também, e ela não era tão velha não, ela chamou e falou assim, sabe o que eu acho? Estava revendo aqui, você tem um monte de bem, você tem uma família grande, você não quer botar a sua vida organizada não, rapaz? Você não quer cuidar disso aí não? Vamos fazer, vamos arrumar isso aí. Você tem tantas dúvidas, você já me falou de outras vezes, você tem um monte de dúvida, não sabe direitinho, tem algumas coisas que estão pendentes, vamos arrumar a sua vida, cara, isso aí é uma preocupação. Se você morrer, vai me dar trabalho, hein? Ainda falou assim para ele, se você morrer, vai me dar trabalho, hein, cara? É melhor organizar. E você sabe que eu acordei hoje com essa ideia de botar minha vida em dia? Eu tô bem, mas sei lá, né? Ela falou, pois é, basta estar vivo, né? Basta ter nascido para morrer, né? Então, brincaram assim e ele resolveu. Pois arrumaram tudo. Não demorou muito, ele teve um problema e foi embora. Não foi de repente, não, mas chegou a ficar doente. Mas apresentou o problema e ele falou, cara, você foi avisada, hein? Ela falou assim, mais ou menos, né? Avisada pela minha profissão mesmo, né? Que é advogada. Então, quer dizer, olha só. Não precisa falar, tem que ter tato. E quando o espírito procura uma pessoa para fazer isso, é porque ele sabe que aquela pessoa é capaz. Isso pode acontecer? Claro que pode.
Ali não foi uma brincadeira, né? Não foi uma brincadeira. Aquilo ali foi sério. Como, inclusive, um outro sonho, que esse também foi com uma pessoa que eu conheço muito. Sonhou com uma criança que estava doente. A criança estava doente, ele não conhecia ninguém da família, ele conheceu num aniversário. Num aniversário que ele foi com a esposa, e essa família, ela era conhecida desse pessoal do aniversário. Então, ele viu, a menina estava no colo, ela estava doente. Aí, ele sonhou com ela, falando para ele que queria que ele fizesse uma tarefa para ela. Aí ele ficou assustado no sonho, porque ele falou, visível, o sonho parecia que ela estava ali na minha frente mesmo, conversando comigo ali em vigília. Ela pediu que ele comprasse um livro para dar de presente à mãe dela. E ele lembrou de tudo, tudo. Até a roupa que a menina estava, ele lembrou, até a roupa que ela estava. Aí, e engraçado que a roupa que ela estava chamou muita atenção dele, o que não é comum, né? Rapaz, homem não liga muito, a gente se arruma pra gente mesmo, porque homem não esquenta muito com isso não, né? E ele muito menos, um rapaz, ele não estava nem aí pra roupa, ele nem presta atenção, né? Mas a roupa chamava a atenção dele, a roupa da menina. E ele, no sonho, falou que ia fazer. Acordou e ignorou aquilo. Ignorou. Falou, não, isso é doideira, né? Tô ficando maluco com um negócio desse? Imagina. Aí passou. Isso foi em maio que aconteceu. Passou o tempo. Quando chegou acho que foi em fevereiro, ele sonhou de novo. A mesma menina aparecendo para ele, falando para ele, eu te pedi uma coisa e você não fez. Mas eu preciso que você faça. Você lembra do que eu te pedi? Aí ele no sonho falou com ela, lembro, você me pediu para comprar um livro e entregar para sua mãe. Ele falou, pois é, você tem que fazer isso para mim. Você precisa fazer isso para mim. E ela ordenou isso a ele. A menina devia ter uns 13, 12 anos, 12 para 13. Ele acordou com aquilo na cabeça, aí ele já acordou preocupado, foi conversar com a esposa dele e falou com ela, falou assim, olha, eu sonhei com fulano assim, você lembra? Ela falou, lembro, aquela menina morreu em dezembro. Ele falou, ela morreu? Ele falou, morreu, ela estava doente, o primeiro sonho foi em maio, ela morreu em dezembro. Isso era fevereiro já, né? Aí ele contou isso para ela, aí ela falou, é melhor você fazer, né? Ele falou, eu não conheço a família dela. Como é que eu vou chegar e entregar? Ou foi sua filha, eu sonhei com a sua filha, ela mandou te entregar. Vou me internar. Aí ela falou, dá seu jeito. Ele foi trabalhar. Encontra com quem no elevador? Com ela. Com a mãe da garota. Ele olhou ela assim, lembrou dela, né? Aí chamou um amigo e falou assim, essa menina... Aí ele falou, essa menina está passando por um problema seríssimo, a filha estava doente, morreu em dezembro. Aí ele falou, então é ela mesmo. Ele falou, você conhece ela? Ele falou, conheço. Ele falou, arruma um encontro comigo aí na empresa, na hora do lanche, sei lá, o que eu preciso falar com ela. Correu numa livraria, perto da onde ele trabalha, comprou o livro, chegou lá com o livro para ela. Aí contou a história, contou direitinho o sonho de maio, falou, não me chama de doido não, mas aconteceu. E eu sonhei com ela agora de novo, e o livro é esse. Aí ela falou assim, olha, ele falou para ela, para não dizer para você que eu tô doido, eu vou descrever como que ela estava, porque o vestido era o mesmo, do sonho de maio e do sonho agora que eu tive agora. E me chamou muita atenção. Ele descreveu direitinho a roupa com a qual ela foi enterrada. Ela foi enterrada com aquela roupa. Quando ele descreveu a roupa, ela falou, é minha filha. É minha filha. Aí ele ficou feliz com isso, né? Quer dizer, essa roupa já existia, era uma roupa que ela gostava muito e que a mãe então resolveu sepultá-la com aquela roupa. Ela que pediu. Ela pediu, que ela sabia que ela estava doentinha, quando ela fosse embora, que ela queria ir com aquela roupa. E foi a roupa com a qual ela apareceu no sonho e depois também. Então, isso é o quê? Sonhos espíritas. Sonho com pessoas que vão desencarnar, outras que já desencarnaram. E isso é real, isso é verdade. E o livro,
ele era um conforto para ela, porque ela estava em uma depressão profunda, ia até entrar de licença, depois ela procurou por ele e conversou com ele e falou: olha, você não sabe como aquilo me ajudou, como aquilo salvou a minha vida. Porque eu estava entrando em depressão, estava muito triste. E esse sonho que você teve me mostrou que minha filha não morreu. Porque a roupa que você está relatando é a roupa com a qual ela foi enterrada. Quer dizer, ela está viva. E o livro tinha um pouco a ver com essa situação toda. Eu não me lembro muito bem, não sei se qualquer coisa por trás do véu de Ísis. Acho que era mais ou menos isso. Ele me deu o nome, mas eu não lembro direito. E aí é assim, quer dizer, sonho, ele estava fora do corpo, se emancipou, encontrou com essa menina antes de morrer e depois. Então, esses sonhos são reais. Agora, ficar sonhando, sonhei com cobra, estou sendo traída, sonhei com um dente, meu parente vai morrer. Não é assim. A simbologia pode ser usada por um leviano, por um espírito leviano, ou ser criada por nós mesmos, quando a gente quer lembrar de alguma coisa, como se fosse uma senha para lembrar que foi o que aconteceu com essa outra pessoa conversando comigo sobre isso, né? Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para advertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa? Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Né? Muitas vezes a gente vai deitar querendo sonhar com alguém, né? Querendo sonhar com determinada pessoa e não sonha. Não sonha. Ou sonha e não lembra. Né? Eu tenho o meu irmão, por exemplo, nós tivemos um primo, a gente perdeu um primo aqui no mundo, com 22 anos. E ele era quase da idade do meu irmão, e eles eram como irmãos. E ficou, assim, uma tristeza muito grande. Foi um acidente, foi embora esse menino, né, como se fosse nosso irmão. E meu irmão sempre querendo sonhar com ele. E isso tem 35 anos que aconteceu, né? 35 anos. Ele nunca sonhou com ele. Nunca. Nem eu. Agora, quer dizer, posso ter sonhado e não estar lembrando. Como eu falei com ele, você pode ter sonhado e não estar lembrando. E por que quando a gente não consegue sonhar, por que não sonha? A gente sonha com coisas que a gente nem quer. Porque faz parte do nosso conjunto kármico. Por alguma razão, esse rapaz saiu da nossa vida aos 22 anos. Não é? Eu tinha 25, por aí. Foi quando, 26, meu filho tinha 1 aninho. Eu estava com essa idade, meu outro irmão devia ter 22 ou 23, a idade dele. Então, são coisas assim, eu não lembro de ter sonhado com ele. E meu irmão também não. Mas pode ser que a gente já tenha sonhado e não lembre por uma necessidade kármica. Às vezes faz parte da nossa vida ali, da nossa provação, da nossa expiação, não manter contato com ele, que é uma tristeza para a gente. Às vezes a gente tem que passar por isso, né? Gostaríamos muito de sonhar com ele, mas não sonhamos. Né? Então, são sonhos que a gente vai tendo no dia a dia e sonha com pessoas. Né? Há um tempo atrás também, uma mãe que perdeu um filho num acidente de caminhão, que o pai provocou. Aquilo ali foi uma coisa tão triste, tão triste. O pai entrou numa depressão profunda, queria se matar, queria morrer. Ele levou o filho para uma viagem de caminhão que ele tinha que fazer, interestadual, parece. E ele, na volta, ele já estava voltando, estava tendo aquela coisa de... Ele queria... Um caminhão queria ultrapassá-lo e ele não queria dar passagem porque ele achou que ali não era lugar adequado, não deu, o caminhão forçando, ele não deu passagem, o caminhão tanto forçou que provocou um acidente, o caminhão que ele estava capotou e o filho morreu ali na hora. Aí a culpa muito grande, ele ficou em desespero, a esposa veio aqui algumas vezes, foi uma coisa terrível na família deles, né?
E aí, ele se sentindo culpado, que ele falou, se eu tivesse dado passagem, ele tinha ido embora, não tinha acontecido isso. A gente vê muito isso em estrada. O carro de trás forçando, a gente não se importa, não liga, não percebe, e pode acontecer um acidente por causa disso. Tempos depois, ela e a cunhada tiveram um sonho com esse rapaz. Tiveram um sonho com ele. Ela não foi bem clara, não. A cunhada, o sonho da cunhada foi bem mais claro. Mas foi na mesma noite. As duas, ao acordarem, tinham sonhado o filho abraçando ela e conversando com a cunhada. Mas sonhos separados. Ela só lembra do sonho que o filho estava abraçando ela. E a cunhada lembrando do sonho de estar conversando com ele e tinha uma outra pessoa junto com ele, como se estivesse cuidando dele. E o diálogo foi muito bem lembrado, depois ficou muito claro. O espírito que estava com ele no sonho, né, explicando para ela e mandando um recado para o pai. Quer dizer, o pai, perturbado pela culpa e por tudo, não tinha condições de receber, né, esse sonho, veio pela irmã dele. No sonho ele fala que é para falar para o pai dele, para ele não entrar naquela culpa, naquele desespero, que aquilo ali não foi culpa dele. Não foi culpa dele. Realmente, tanto não foi que ele não deu passagem e quando o outro forçou, ele capotou, porque não tinha lugar para ele entrar. Ele se achou culpado, mas não foi culpa dele, não. E que aquele menino estava com um tumor na cabeça, ele iria realmente, estava no momento dele desencarnar. Ele ia só demorar mais um pouco, que ele estava com um tumor na cabeça e que ia levá-lo. O garoto tinha 14 anos na época. Então aquele espírito já tinha conseguido naturalmente algum bônus aí, a família também, de não passar por aquela dor intensa daquela doença terrível que estava já com ele. E depois a mãe falou que ele estava reclamando de dor de cabeça e que ela já tinha até marcado um médico para ele, mas não deu tempo. Aí esse sonho veio falando isso, o menino ia morrer de qualquer maneira, ele tinha um tumor na cabeça, para poupá-lo de um sofrimento que ele já tinha alcançado bem de não passar, mas que a morte seria essa, já estava no momento dele, então foi utilizada aquela situação ali para ele partir. Que tipo de sonho é esse? É um sonho espírita. É um sonho de conforto, de consolo para a pessoa. Foi o que salvou a vida daquele pai que também queria tirar a vida. E realmente o problema seria seríssimo com ele. Né, e ele já vinha tendo dor de cabeça, isso foi a prova que ele estava com alguma coisa. E a cunhada não sabia, a tia do menino, a cunhada dela, não sabia que ele estava com dor de cabeça, ela não sabia disso. Então são coisas que a gente vai vendo. Nós, ao nos emanciparmos, nós encontramos com os espíritos, nós conversamos com os espíritos, recebemos instruções, conforto para um problema que a gente possa ter, né? Então eles nos avisam e nos mostram muitas coisas quando estamos emancipados. Frequentemente se vê em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Né? Com aquelas coisas que a gente sonha, acorda com uma sensação que vai acontecer alguma coisa mesmo, às vezes não tão claro assim como um aviso, como uma conversa, como esses exemplos que a gente deu, mas assim, um sonho de ter certeza que algo ruim vai acontecer. E aquilo não se verifica depois, né? Qual é a explicação que os espíritos dão para isso? Podem cumprir-se para o espírito, se não se cumprem para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja porque vai procurá-lo. Não se deve esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das ideias terrenas. Ela está ligada ao corpo, não está morta, né? O corpo não está morto, a alma não está desligada, a alma está viva ali, eternamente, que a alma não morre, né? O corpo está vivo, está bem de saúde. Então existe uma ligação. Não é como se estivesse totalmente desligado,
como aqueles espíritos que já se encontram na dimensão espiritual porque perderam o seu corpo físico. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. Né? É como a gente, ao se emancipar pelo sono, visualiza o que está acontecendo aí, por onde a gente passa. Né? Então, nós podemos passar perto aí de um acidente qualquer, visualizar naquela pessoa ali do acidente, né? Um acidente de carro, a gente pode visualizar naquele que está dirigindo o carro e que aconteceu lá o acidente, colocar ali a pessoa de nossas preocupações naquele acidente que a gente viu acontecer. Por quê? Estamos preocupados com determinada pessoa, acontece um acidente, a gente olha aquilo, imediatamente vem à nossa mente aquela preocupação que a gente tem com determinada pessoa. Se uma mãe ou um pai está com um filho jovem, dirigindo, não tem muita experiência, né? Tá ainda novo e gosta de tomar lá umas biritinhas nas suas festas e sai com o carro. Quer dizer, se uma mãe dessa emancipada passa por um acidente desse, ela, com a preocupação, ela pode colocar ali naquele personagem ali do acidente o seu filho, que é alvo da sua preocupação. E, no entanto, não é aviso nenhum que o menino vai ter um acidente de carro, não. É apenas a consciência da pessoa, o nível de consciência projetando ali aquela imagem de alguém que preocupa aquela alma que está ali emancipada. Então, é muito comum a gente criar imagens. Ou então alguém nos conta alguma coisa, a gente se traumatiza com aquilo ali, ou viu, né? Viu, porque a televisão bota dentro da casa da gente todas as desgraças do mundo, né? E a gente vê aquilo ali. Nós ficamos impressionados às vezes com aquilo ali, afetados com aquilo ali. E podemos sonhar com os nossos amores, com os nossos afetos, vivenciando aquilo ali. Por quê? É uma mistura. É uma mistura da nossa preocupação, né? Uma mistura do nosso nível de consciência, uma mistura da atividade da alma em que nós estamos realizando. Então, muitas vezes, os sonhos se misturam dessa forma, as atividades, e a gente não pode considerar verdadeiro. Quando é um aviso, quando é de verdade, fica muito claro. Quando é de verdade, os espíritos não deixam margens a interpretações, não. Eles chegam e falam. Quando teve aquele acidente com aquele ônibus lá no sul, teve até um outro agora, né? Mas quando teve aqui um outro acidente grande, com muitas vítimas também, lá no sul, uma das pessoas depois ela conta que ao acordar pela manhã, ela sonhou com um parente avisando da morte de um outro parente naquele acidente. E ela nem sabia daquele acidente. Ela, quando acordou, ficou sabendo do acidente. Quando ela viu o acidente, ela lembrou do sonho, que era um parente avisando que o outro tinha morrido naquele acidente lá. E ela, quando foi constatar, aquela pessoa estava realmente no ônibus e morreu. Então, ela encontrou com esse outro parente que avisou para ela que ele tinha morrido. Quando ela acordou de manhã, ela viu que isso era um fato. Ela nem sabia que esse parente estava viajando, nem sabia. E ela ficou sabendo ali. Então, essas atividades são constantes na nossa vida. Muitas vezes a gente não lembra. Frequentemente, então, se vê em sonhos essas coisas, né? Então, como isso tudo pode se cumprir apenas para o espírito ou mesmo para a gente, não é? Quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? Tipo assim, a gente sonha com uma pessoa que a gente conhece
E essa pessoa está fazendo algo que a gente duvidaria que ela fizesse. Que a gente tem certeza que ela não fazia e que ela nem pensa nisso. Como que pode a gente ter certeza? Se a gente não tem certeza nem daquilo que a gente pode ou não fazer. Porque depende da situação, depende do momento, né? Depende do momento. Tem hora que a gente fala assim, olha, eu não podia nunca ter feito um negócio desse que eu fiz. Eu podia ter tido um problema seríssimo e, no entanto, na hora fez, né? Então, como que a gente pode garantir? E olha o que eles respondem a essa questão. Em que absolutamente não pensam? Né? Como o sabes? Seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode visitar os deles. E nem sempre sabes o que pensam. Além disso, frequentemente aplicais a pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. Tá vendo? Então, muitas vezes a gente pode ver alguém fazendo alguma coisa que realmente na vida de hoje ela até nem faria. Mas porque ela ainda não está tão acima do mal, como a gente não está, né, aqui nessa terra, emancipada pelo sonho, pode ser que ela faça. Pode ser que ela lembre do que já fez, seja um sonho reflexivo, e é visível para a outra alma, porque nós só não podemos ver o pensamento das pessoas por causa dessa armadura aqui que a gente tem. Porque dos espíritos, nós não conseguimos esconder nenhum pensamento. Nada a gente pode esconder dos espíritos. Cada vez que pensamos, pintamos um quadro gigantesco, visto por todos eles. Então, emancipados pelo sono do corpo, não nos escondemos de ninguém. E nossas atividades reflexivas também não são veladas aos outros espíritos, não. Eles veem tudo. Tudo eles podem ver. Então, se nós estamos visualizando uma atividade de um espírito que a gente acha que ele não faria, pode ser que hoje ele não faria no seu nível de consciência aqui na Terra, em estado de vigília, mas pode ser que ainda o faça emancipado pelo sono, ou fez e tem aí um sonho reflexivo que fica pintado numa tela gigante para quem quer que seja em espírito visualizar. Então, isso é muito comum acontecer. É necessário, ainda nessa questão, além disso, frequentemente aplicais a pessoas que conheceis e segundo os vossos desejos, aquilo que passou ou se passa em outras existências. Foi o que eu acabei de comentar. Na 407, Kardec pergunta assim, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Isso a gente pode responder mesmo sem ler isso aqui. Quem aqui nunca teve um sonho num cochilinho? Todo mundo já deve ter passado por essa experiência. Sentou, cochilou e visualizou tanta coisa que nem parece que foi só um cochilo. Imediatamente vem uma imagem, olha, porque o espírito viaja pelo pensamento. Então, o tempo da Terra, os minutos e os segundos, não tem nada a ver com o tempo da eternidade. E quando o espírito se emancipa do corpo, ele entra na eternidade. Ele não está no tempo da Terra mais. Eu já contei para vocês uma outra experiência de emancipação, que depois aqui na dupla vista vai vir essa explicação novamente. Esse mesmo rapaz do sonho da menina, do livro, teve uma outra experiência interessantíssima. Ele estava com um bebê pequenininho, para mamar. A mãe do bebê, a mulher dele, estava dando banho no bebê e falou para ele, para aquecer a mamadeira da criança, que ela já estava terminando o banho, porque ele já estava chorando de fome lá no banho.
e ele estava lendo. Ele simplesmente respondeu para ela: tô indo. Nesse tô indo, ele viajou, sei lá para onde. Depois ele reconheceu o lugar. Era o Clube Militar no Rio de Janeiro. Depois ele foi a uma festa lá, ele viu que era lá. O espaço, pelo menos, era lá. Ele, naquele segundo ali, ele saiu, como se ele deu uma cochilada. Ele lembra de, ele estava cansado, ele estava lendo, ele lembra de ter dado uma cochilada ali em cima do livro. Se encontrou com uma parenta longe, que nem a parenta dele, era a parenta assim, prestada, né? Pedindo a ele, tinha uma reunião, ia acontecer um evento, uma reunião, parece uma palestra. Ela ouviu, ele estava como que espectador também, fora daquele ambiente, daquilo que estava acontecendo. Ela fez sinal para ele, que queria falar com ele, fez assim. Aí ele ficou esperando. Ela então terminou o que ela estava fazendo, estava arrumando, preparando para um evento de palestra que ia acontecer. Ela veio até ele, conversou com ele, dizendo que ela estava muito bem, como ele podia observar. Ela não disse que ele desse o recado ao irmão, não, mas ele percebia que era isso que ela queria. Ela estava mostrando para ele como ela estava bem, ela tinha desencarnado não sei quanto tempo antes, e ela tinha muita asma, ela sofreu muito, ela teve uma morte difícil por causa daquela sufocação toda que ela vivia. E ela falou: você está vendo como eu estou bem? Ela não pediu para ele falar, mas ele percebeu que a intenção dela era essa. Aí ele falou: eu estou vendo que você está muito bem. Nisso, ele escuta a mulher. E aí, já esquentou? Ele então ouve isso, tá ele lá de novo com o livrinho dele. Quando ele olha para o relógio, 3 minutos que tinha passado. Não chegava nem a 5. E ele falou que foi tão longo aquela saída dele. Aí ele foi lá, pegou uma madeira, levou. E para ele não tinha acontecido nada, mas foi um cochilo, um fechar e abrir de olhos praticamente, aconteceu tudo isso. Então é porque o tempo da eternidade não é o mesmo tempo da Terra. Nós não contamos tempo quando estamos fora do corpo. Então o espírito nos sonhos não conta tempo. Acontecem coisas, basta às vezes sonhar, dormir 5 minutos e ter um sonho tão longo. Um cochilinho à toa, não precisa dormir muito, basta enfraquecerem os laços que nos prendem ao corpo. Aí a resposta é essa, ó. É necessário então o sono completo para a emancipação do espírito? Eles dizem não. Começam assim, não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. É por isso que muitas vezes, em estados de doença, nós vemos as pessoas fora do corpo, porque eles se emancipam com uma facilidade enorme. Porque quanto mais a doença vai corroendo o corpo, mais fracos vão ficando os laços que o prendem àquele corpo. Né? São experiências muito interessantes. É comum uma pessoa estar com um parente muito doente e sonhar com esse parente numa atividade normal, ou então visualizá-lo mesmo na própria casa. Às vezes aquele parente que não está mais andando, que está com um problema seríssimo de locomoção, ao se desprender, anda na casa, e a pessoa, se tiver uma sensibilidade qualquer de clarividência, vê. Então, por quê? O espírito não tem nada, quem tem é o corpo. O espírito é emancipado, o corpo não oferece mais resistência para ele. Então ele pode fazer, né, a sua atividade livremente. Não está totalmente separado, mas também não está tão limitado quanto no estado de vigília. Bem, como nós chegamos aí às 4, não vamos correr com a próxima questão,
Só para completar, é assim que o cochilar ou simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens de um sonho. E para ficar para a próxima, a 408 e em diante, que diz assim: parece-nos às vezes ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? Só lendo aqui para saber ou esperando a reunião que vem. Parece final de capítulo de novela, né? Mas isso é porque vocês vão ficar curiosos, vão querer ler. E é muito bom ler para ver se o que eu estou falando aqui está certo, né? Porque o que eu estou falando aqui é daqui, não é meu, quem dera que fosse. Então, às vezes, quem sabe, eu posso estar lendo errado aqui, né? E vocês vão ver muito bem isso. Então, ó, 408 em diante. E depois vem aqui visitas espíritas entre vivos, que tem também alguns exemplos muito interessantes, que eu até pedi a Ângela para separar aqui, se desse tempo, mas não vai dar. O Livro dos Médiuns tem uma ilustração, tem um assunto que é muito interessante sobre um casal que mesmo sem se conhecer, nem se conheceu, eles se encontraram em sonhos. Ele teve o dele, ela teve o dela na mesma época e depois, mais para frente, eles se encontraram e se casaram, né? Então, quando a gente fala que os casamentos não são arrumados na Terra, não são mesmo. Isso já está no arquivo da alma, ó, desde quando ela fez a escolha das provas para reencarnar. Então, aquele que fala assim: ih, mas eu escolhi casar com fulano, escolheu, agora aguenta, porque escolheu sim. E está errado o casamento? Não está não, está certíssimo. É isso mesmo, casamento na Terra é provação, é expiação, porque são raríssimos os casais que casam já com sentimentos sublimados. E quando isso acontece, vem chumbo grosso para se unir à família. Por isso que precisa daquele amor todo para sustentar o que vem, muitas vezes, na condição de filhos, netos e outras coisas mais, né? Muita paz para todos. Continuamos a estudar a doutrina espírita, porque vale muito a pena. Muita paz.